Bom dia, pessoal. Iniciando aqui a nossa 35ª aula, né? Ahn, como eu demorei muito tempo entre a aula 33 e a 34, eu esqueci que eu tinha criado essa tela que eu tinha explicado os templates para vocês, né? E aí eu tinha criado uma tela, né, para fazer os pedidos aqui por período. Então, corrigindo ali, retroagindo ali na aula anterior, a gente criou essa tela aqui para disparar os parâmetros, não foi? Então, e aqui dentro dessa lógica, dentro da PL, na verdade, eu falei que nós iríamos criar um report chamado HappyPadPeer, né? Então, aqui onde que eu falei que era HappyPadPeer, a gente vai usar esse report aqui que a gente criou lá na aula anterior, ó, que é o HappyLSTPad. Então vou até mudar aqui, ó. Ele vai chamar HappyLSTPad. Isso. Então, isso que dá, demora muito tempo entre uma aula e outra, a gente meio que esquece o que foi falado. Eu estava olhando aqui tava olhando aqui os desenvolvimentos aqui do projetinho. E aí eu vi, né? Falei assim, putz, então expliquei errado ali o nome do report, mas está na sequência aqui, ó. Então, assim, lá na aula 33, né? Na aula 33, a gente falou sobre o report, sobre as lógicas inseríveis e tal, e aí no final da aula, se não me engano, a gente pegou e criou esse report aqui, ó. Então nós vamos continuar o desenvolvimento dele, tá? Então, na aula, na aula anterior, a gente fez essa telinha que é a R001, né? E aqui nessa tela a gente fez toda a validação das informações que a pessoa digita aqui na tela, tal. E opa, aqui não. Fez a validação do que as pessoas digitam aqui na tela. E aqui no final da lógica, ele grava o ArcPA, que é o nosso arquivo de parâmetros. A gente já viu isso lá no relatorinho do pedido, né, aquele simples lá da telinha da CESA03. Ele grava o parâmetro e chama, através do comandinho run aqui, ele chama o report, né? Então, vamos agora codificar esse report aí. Então, vamos aqui no modelo, vamos entrar na lógica da LG dele. Então, você aperta aí o F9, LG, tá? Sempre com ele pressionado. Então, como nessa vida nada se escreve, tudo se copia, a gente já tem aqui nesse relatório aqui, ó, como é que tem que fazer o acesso, não é? Então vou entrar no relatório aqui do rap pedido, ó. Como é que eu só clicar em cima dele, ó, e apertar a teclinha F9 LG, ó. A gente vai lá, ó. Então, ó como é que ele faz, ó. Eu vou copiar esse pedaço aqui, ó. Copiar esse pedaço. Agora volto aqui pro meu LSTpad, ó. Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Certo? Só que aqui, ó, é o Happy, tem que mudar esse nome, Happy LST Pad. Aí ele vai acessar o último parâmetro, ele vai acessar, vou vir aqui para relato, vai acessar o ArcPA, que é o nosso arquivo de parâmetro, que foi, cadê? Que foi gravado aqui na pré-link da R001, tá vendo? Ó? Então estou fazendo um acesso ao ArcPA através do profile, pegando aqui, o parâmetro, a coluna, o campo do parâmetro e movendo para minha gparam aqui. E aí eu pego, faço uma gravação, faço um flag do dia de hoje dentro do DataImp. Como esse arquivo ArcPA ele é um profile condicional, ó, ele só vai enxergar quem for DataImp igual a zeros. Então, a partir do momento em que eu gravar a data da impressão do relatório, esse registro que foi criado aqui na R001 automaticamente vai deixar de ser visualizado dentro desse profile, tá bom? Detalhe,
o registro continua na tabela, ele só deixa de ser visualizado no profile, porque se trata de um profile condicional, ok? Bom, feito isso, eu estou com os parâmetros instanciados aqui. Só que, veja, lá na R001 a gente está passando o período, código do pedido e o tipo do relatório, se é analítico ou sintético, não é isso? Então, aqui eu tenho essa setup data de grupo aqui, ó, na SD da R001, certo? E aqui, ó, eu estou movendo o parâmetro para essa setup de data de grupo aqui do LSTPad. Vamos dar uma olhada se elas estão iguais? Ó, essa aqui, então ela nem tem, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou bancar o esperto. Eu vou vir aqui na R001, selecionar, aperto Shift setinha para baixo, ó, selecionei toda a setup data de grupo, dou com o botão direito do mouse eu vou dar o copy. Aqui, ó, ele vai perguntar para onde que eu quero copiar. Eu vou copiar rep lst pad, que é o nome do meu report. Vou dar um OK. Copiou. Volto aqui na setup data do meu rep lst pad. Se eu apertar um F5 para ele atualizar, ó, já copiou. Certo? Bom, outra coisa que eu preciso criar aqui é a data de hoje, ó, que eu estou me referenciando aqui. Então, vou apertar aqui, vou clicar aqui no fim do end, ó, vou apertar a tecla Insert, digitar SD hoje, data vai ser um numérico de 8 posições. Bom, criado aqui 8 posições. Beleza. Beleza. Agora aqui eu posso dar um F12. Tá gravado. Tá gravado e tá tudo certo. Né? Bom, eu vou fechar esse cara aqui. Vou fechar esse cara aqui. Vamos arrastar esse cara pra cá, ó. Então assim, ó. Lembra que a gente desenhou o relatório ontem de como que ele deveria ser, deveria ficar? Se não me engano, eu deixei dentro do campinho que eu chamei de dentro de uma tabela, de uma pasta chamada deletar, né? Modelo relatório aqui, ó. Então, ó, todo relatório ele precisa ter um cabeçalho, né? Ele tem que ter aqui, ó, o nome da empresa. Tem que ter aqui o nome da empresa, os dizeres aqui do campo, não é isso? Eu já expliquei no relatório anterior, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um comandinho aqui, ó, begin page, ou seja, a cada início de página ele vai imprimir o que? O frame 10, ó, que é esse cara aqui, ó. Então, ele vai imprimir esse aqui, ó, begin page 10. E eu quero que ele use também, que ele faça também o begin page 11, só que o 11 não tem, então eu vou criar o frame 11 aqui, ó. Então, clico aqui, aperto mais, eu vou criar um frame 11. Vou chamar ele de Versalho 2 JCMP. Ok. Vou lá no Painter dele. Agora uma técnica, ó, uma técnica. Eu vou desenhar um Painter aqui, ó. Agora eu preciso desenhar esse Painter em relação ao cabeçalho, ao frame 10, ao cabeçalho que vai ficar antes dele. Então aperto aqui, ó, F9, PA 10. Então ele vai ficar aqui, ó. E aí eu coloco o frame que eu quero, que eu vou desenhar exatamente debaixo dele, ó.
Tem que estar bem certinho para as referências funcionarem, entendeu? Então, ó, aqui eu vou colocar aqui, ó, primeira coisa, que seria os parâmetros. Vou escrever parâmetros. Como é frame, eu não vou colocar acentuação, tá? Porque pode dar problema. Eu vou colocar aqui o período, ó. Período. Aí aqui eu vou chamar R11 DT IN. R11 data IN, vou colocar. Ele vai ser um alfa de 10. R11 data fim. Vai ser outro alfa de 10. Vou chamar outro cara que vai ser uma R11 pedido. Lembra que o cara pode pedir, o usuário pode pedir, informar um pedido específico, quero imprimir somente esse pedido, né? Ele vai ser um ID pedido, ele vai ser um Z de 6 posições. Falta um aqui, ó, R11 OPC Rel, né? OPC Rel. Vai ser a opção do relatório, que vai ser analítico sintético. Então, isso aqui vai ser alfa de, acho que analítico sintético, acho que 10 posições dá. Beleza. Então aqui vai ser, vou colocar aqui a letrinha A, esse aqui, A, pedido, vou ficar aqui, opção. Então assim, ó, sempre quando você for fazer um relatório, ó, mais uma vez, sempre quando você for fazer um relatório, é importante você colocar no cabeçalho do relatório, todo relatório que você fizer, os parâmetros que o usuário colocou lá na tela para disparar, para ele ver que aquela informação está lastreada, está fundamentada em relação aos parâmetros que ele informou. Então o sujeito cata o relatório, ele vê, ah não, esse relatório aqui eu usei esses filtros aqui, aí ele sabe exatamente o que ele informou e ele sabe o contexto da informação que ele está enxergando, tá bom? Então, muita gente não faz isso, mas é importante você, o máximo de feedback que você puder dar para o usuário, significa que ele vai menos ligar para você. Quanto mais informação você dá para ele, menos ele liga para você, menos ele vai te importunar, ok? E essa aqui é uma delas. Bom, a gente colocou aqui os parâmetros, ó, e agora eu preciso colocar essa parte aqui, não é isso, ó? Essa parte aqui, ó, porque a cada salto de página ele vai imprimir o frame 10, ó, e vai ter que imprimir essa parte aqui também, não é? Então, vamos colocar aqui, vamos fazer isso. Então aqui eu tenho pedido, deixa eu ajeitar aqui, aí ó, assim. Então aqui vamos colocar aqui, ó, data, vou colocar em maiúsculo, igual eu fiz ali, ó, DT, pedido, cliente. Por que eu estou deixando espaço aqui? Eu não estou escrevendo direto. Porque depois, quando eu for criar o frame aqui com as informações do cabeçalho do pedido, eu posso mover a coluninha aqui para ele se adequar, ficar bem debaixo do campo, entendeu? Por isso que eu estou colocando um espaçado. DT entrega. Valor.
Bom, é isso. Então, tá criado aqui o frame 11, só que agora eu preciso fazer a movimentação, dos parâmetros aqui para essa tela. Então, dentro aqui do frame 11, ó, eu aperto F9, digito LG, ó. Agora eu estou dentro da lógica do frame 11 do report em questão, ó. Então, aqui no frame 0, ó, do pedido, ó, a gente fez a movimentação para esse DG parando, fez? Então vamos chamar, ó, a gente fez a movimentação para ele aqui, ó. Então, como eu fiz a movimentação, eu já estou com esses campos instanciados, já estou com esses campos carregados aqui, ó. Então, basta eu fazer a movimentação. Deixa eu chamar aqui o frame, só para eu ter uma referência aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Então, eu tô com a data in aqui, ó. Tô aqui, ó, um copy name, ó. Só que a data in, lembra lá no R001 que eu gravei a data in no formato invertido, né? Então eu preciso desinverter ela aqui, ó. Então vou dar o comandinho aqui, ó, date convert, data in, format, center, desinvertir. E aqui, ó, eu criei ela como uma alfa de 10, não foi isso? Então tem que mover ela com barra. Então é move, global DC, dia a dia, mês, ano. Então é esse cara aqui, ó. Para onde? Pro R11 data in. Vou fazer agora a mesma coisa para a data final. Copy name, R11 data fim. Eu tenho aqui o pedido, né? Copy name. Se o cara preencheu, se o usuário preencheu, tá preenchido. Se ele não preencheu, vai estar com 0. Aí eu vou mover ele para R11 pedido. Deixa, isso aqui pode mover direto, que se ele não tiver nada, não vai aparecer nada lá. E agora aqui, ó, dentro dessa opção aqui, ó, ROPCREL, eu vou ter que fazer assim, ó. Begin case, ó. Poderia usar um do in, tá? Poderia usar um do in, mas eu vou usar um begin case. Case A, move aqui, analítico. Para onde? Para R11 OPCREL. R11 OPCREL. Case S, R11 OPCREL. Fechando aqui o end case, F12, gravou, beleza, essa lógica morreu. Bom, acho que aqui é isso. Morreu aqui. Morreu aqui também. Aqui ele já está com a lógica, né? Já está com a lógica global aqui, ó. Lógica global inserível. Se nós entrarmos dentro desse cara, ó, ele já pega ali o G-relato, ó. Ele já pega a informação do G-relato, já vai atrás da atividade e já preenche todos os campinhos aqui do frame 10, ó, como o nome da atividade. Tudo isso aqui a gente já viu na aula anterior, tá? Então, só na aula 33, se não me engano. Tá ok. Agora sim eu posso colocar um begin page 11 aqui, ó. Então, a cada virada de página do relatório, ele vai imprimir o frame 10, depois ele vai imprimir o frame 11, ó. Agora, eu preciso fazer uma leitura. Agora eu preciso fazer captar os dados do nosso relatório aqui. Então,
a gente quer nosso relatório basicamente é um relatório por período, não é isso? Então vamos olhar, vamos ver quais são as opções de profile que nós temos para o pedido. Apertar um F9, vou digitar PDM Pedid. É isso? Então, ó, eu tenho um profile por pedido e tenho um profile por cliente pedido. Observa que eu não tenho nenhum profile por data de pedido, tá? Não tenho nenhum profile por data de pedido. Então, eu tenho aqui duas situações. A situação 1, eu poderia simplesmente pegar e criar mais um profile aqui, com ordenação por pedido. Aí eu colocaria o período e já iria direto dentro do período informado. Eu iria trazer a informação de forma bem mais rápida, né? Só que dentro da vida real, muitas vezes quando você se depara com uma situação dessa de você não ter um índice do jeito que você precisa, você tem que fazer um full table, porque se você for criar um profile, vai ser de um dia para o outro, ou no nosso caso aqui, de uma semana para outra. Você não, por quê? Porque ele vai implicar numa reorganização do banco de dados. E uma reorganização do banco de dados você não faz no meio do dia, às vezes você não faz nem no mesmo dia. É uma coisa que você tem que negociar com o seu DBA, você tem que negociar com o seu gestor, né, para você fazer isso da melhor forma, tá? Então, nós, no nosso exemplo aqui, nós não vamos criar um profile para a gente ver como é que a gente agiria nessa situação, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse profile, esse P01 aqui, vou dar um comandinho aqui, ó, determine. Agora, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Lembra que o usuário pôde colocar e formar um pedido específico aqui que ele quer? Lembra, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. No in igual a zeros, diferente, né? Se o usuário informou o pedido, nós vamos dar um termine every pro agora, se ele não informou, aí eu vou ter que fazer um. Se ele informou, eu já vou direto nele, no pedido que ele informou. Então, que a gente já testou lá em R01, ele informou um pedido válido, se for o caso, né? Então, eu já vou direto nesse registro. Agora, se ele deixou em branco, eu vou ter que fazer um determine actual, porque eu vou ter que fazer um full table, vou ter que ler a tabela inteira. Determine actual. Esse carinha aqui, ó. E aqui eu vou fechar ele aqui, ó. Agora, nós vamos aprender um comandinho novo. Como a gente está trabalhando, como a gente não tem a chave dele e a gente não tem ela ordenado por período, e eu preciso ordenar esse cara por período. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler essa informação, eu vou organizar ela, vou indexar ela dentro de uma tabela temporária aqui dentro do EAE, e depois eu vou ler essa tabela temporária na ordenação que eu preciso, tá? Então eu vou usar esse comandinho aqui, ó, extract, o nome da estrutura, que é o EX, pedid as
A. Então, A vai ser vamos falar entre aspas assim, o arquivinho temporário que eu vou usar para fazer essa indexação. Aí aqui embaixo eu faço a mesma coisa também, ó. Extract pedid as A. Então, depois você entra aí no teu help, ó, lição de casa. Entra aí no seu help, dá o F1, ó, e aqui ele vai te explicar todas as funcionalidades aqui do comandinho extract, tá bom? Dá uma estudada aqui, ó, veja as variações que ele que ele que ele tem, vem aqui em tópicos relacionados, dá uma estudada aqui, dá para você dar uma boa estudada, tá bom? No nosso caso aqui a gente vai usar essa variação aqui, ó. Existe outras, poderia fazer um extract aqui, ó, com um frame aqui, por exemplo, criasse um frame e dentro desse frame eu colocaria informações e aí ele iria criar, com base no layout do frame, ele iria criar uma temporária também. Da mesma forma eu poderia indexar. Só que ele pode fazer com a estrutura. Eu vou fazer com a estrutura aqui, que é mais fácil aqui no nosso caso, tá bom? Dou aqui um F12, ó, salvou, tá certinho, tudo. Agora, feito isso, ó, aqui a gente está dentro de um loop, né? Lembra do Determinecto? Dá uma pesquisada aí pra você, quem não lembra do Determinecto. Quando você dá o Determinecto, ele faz um full table, que ele não tem parâmetros aqui de profile, tá vendo? Então ele vai ler do começo ao fim essa indexação aqui. E aí ele vai guardar nesse A. Agora eu preciso sortear, preciso ordenar esse arquivo temporário do jeito que eu preciso. Então vou colocar esse comandinho aqui, ó, SO de sorte, pesquisa ele também, ó, dá um F1 aqui, ó, que tem todas as variações, ó, e até exemplos aqui de como utilizar o comando sort, ó, tá? Eu uso ele na forma abreviada que é o SO. Então vou dar aqui, ó, sort A ascendente. Então, sorteando o arquivinho A de forma ascendente, ou poderia colocar de forma descendente, se fosse o caso. Aí, ó, eu usei como layout o próprio pedid, não foi? Então, vou dar um F9 aqui, ó, DA pedid, só para eu lembrar o nome dos campos aqui que ele tem. Então, ó, eu quero ordenar ele pela data do pedido, não é isso? Então, vem aqui, dá um copy name, ó. Aí eu coloco agora assim, ó, sorteia o A asterisco, o nome do pedido é assim, ó, A asterisco, que eu me referencio ao campo do arquivo temporário que eu criei, utilizando o layout do pedido. Então, esses campos aqui, ó, esse temporário vai herdar todos os nomes aqui e as características do pedido, do layout que eu informei para ele ser criado, no caso o pedido, entendeu? Eu vou ordenar ele por pedido e depois, em seguida, eu quero que ele seja ordenado por cliente. Então coloca aqui outra ordenação de cliente, certo? Só de fazer isso aqui, ele já está ordenado o nosso arquivo temporário. Agora, eu preciso acessar esse arquivo temporário para eu fazer as movimentações dele. Então, vou usar o comandinho determine novamente, ó. Determine, qual determine? O actual, porque eu vou ler actual, vou ler o arquivo inteirinho aqui, ó. Determine actual A. Fecha o loop, end, ó. Agora, vou daqui dar o F12. Aqui eu tenho que colocar pedid ponto vídeo. Isso, ó.
Eu falei errado, tem que colocar dessa forma aqui, ó, tá bom? Tá feito aqui, tá feito aqui. Agora, olhando aqui no nosso exemplo, a gente precisa criar esse frame aqui, não é isso? Ó, criar esse frame aqui do cabeçalho, não é isso? Então, que é justamente as informações aqui do pedido. A hora que eu fiz o determinate, eu já estou com essa informação aqui, ó, instanciada aqui no A. Então, vamos aqui no nosso modelo, vamos criar um novo frame. Eu clico aqui em mais, ó, mas com ele apertado aqui, ó, criar um frame. Vai ser o frame 20. Geralmente eu sempre gosto de usar o frame 20 como frame detalhe, tá ok? Então, vou chamar ele de detalhe. Criei ele aqui, ó. Chamo o painter dele, PA. Então aqui ele vai ser data, né? Data, número do pedido, código do cliente, o nome do cliente, né? Então vamos lá. Aqui nós vamos aprender uma coisa que chama movimentação automática, que é muito legal. Então, clico aqui. Clico aqui. Vou deixar esse cara aqui para eu lembrar o nome dos campos. E aqui eu vou F9, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai clicar onde você quer, você vai apertar com o botão direito do mouse, ó. Ele vai aparecer o campinho aqui, ó. Então aqui, ó, eu quero a data do pedido. Então, nesse caso aqui nós vamos colocar R20 DTPad. Ele vai ser um alfa de 10 posições. Vou aqui dar o next. Depois, o próximo campo é o número do pedido. O número do pedido eu vou fazer assim, ó. A asterisco pedid ponto id pedido. Isso, ó. E aqui, ó, ele vai ser um Z, ó, porque eu não quero que ele tenha zeros à esquerda, ó. Próximo campo, coloquei o pedido, vai ser o cliente, ó. Então eu vou colocar asterisco pedid ponto id. Então, ó, isso aqui, ó, que a gente está fazendo, ó, chama-se movimentação automática, ó. Ou seja, basta você estar com a informação instanciada, seja em frames anteriores, que ele vai fazer movimentar diretamente a informação do campo para esse item de frame aqui, ó. Novamente ele vai ser um Z. Agora nós vamos colocar aqui a descrição, ó. Só que a descrição tá lá no cadastro de cliente, não é isso? Tá lá no cadastro de cliente. E o cadastro de cliente qual que é mesmo? É o C. Cara, eu não lembro, hein? Eu não lembro. Cadicou, né? Cadicou nome. Então vai ser aqui, vai ser cadicou ponto nome, ó lá, acertei, ó. Próximo cara vai ser a data da entrega. Veja, percebe que nas datas eu não consigo fazer a movimentação automática. Por quê? Porque eu preciso desinverter a data. Então por isso eu coloco aqui, ó, R20, ó, eu uso aqui a boa prática. Coloco aqui R20, que é uma referência ao frame 20. DT entrega vai ser um alfa com 10 posições. E finalmente seria o valor do pedido, né? O valor do pedido é a somatória dos itens, não é isso?
Então aqui eu vou colocar R20. Vou chamar esse cara aqui de total. Tal. Ele vai ser um Z com 12 posições, com 2 decimais. Ele vai ter vírgula e ele vai ter um separador decimal de ponto. Ó. Vou dar um OK, ó, ele já montou aqui. Então agora aqui eu tenho que ajeitar essas informações. Ó. Lembra que a gente criou o frame 11? Então agora eu vou chamar o frame 11 aqui, ó, GPA 11. Vou colocar aqui, ó, um debaixo do outro, ó. Ó, colocar um debaixo do outro aqui. E agora eu vou ajeitar a informação, ó, para ele ficar bonito, ficar alinhado aqui com os carinhas, ó. Tá vendo? Tá aqui. Esse aqui tá aqui. Aqui, ó. Beleza, ó. Percebeu como é que a gente, como que a técnica de colocar um debaixo do outro aqui e você fazer o alinhamento bonitinho aqui da informação. Então, ó, nesses casos aqui onde está asterisco, ó, onde tem o nome da estrutura direto aqui, ó, ele vai fazer a movimentação automática. Só que aqui eu preciso inverter a informação, né? Preciso inverter a informação aqui, ó. Então vamos aqui, ó, a partir dentro do frame 20, ó, vou apertar F9 LG, ó. F9 LG, ó. Aí, ó, eu tenho aqui a data aqui do pedido, não é isso, ó? Então, eu vou fazer assim, ó, date convert a asterisco, date convert asterisco, pedido de ponto, data do pedido. Ele vai estar no formato invertido, né? Porque a gente grava ele sempre no formato invertido. E aí eu vou mover ele, ó, Global DC, do formato bonitinho para R20 DT pad. Vou fazer a mesma coisa para a data da entrega. Vou fazer a mesma coisa para a data da entrega. Qual que é o campinho DT entrega? Esse cara aqui. Data da entrega. E aqui vai ser DT entre. É isso, é isso. Só que aqui também, ó, eu coloquei o nome, né? O nome do cliente, né? Então o nome do cliente, e eu preciso fazer o acesso, eu preciso instanciar as informações do cliente aqui para que o sistema consiga fazer a movimentação automática, não é isso? Então, ó, aqui, ó, determine, vamos ver se esse profile aqui, ó, OR, vamos ver como é que é o formato dele, OR, Pro, CAD, Co 1, Pro, CAD Co 1, a ordenação dele é de cliente. Então, determine every pro cadco 1 por quem? Por A asterisco pedid ponto ID cliente, ó. Pronto, ó. Só isso. Só de fazer isso, ele já vai instanciar o CADCO e vai fazer a movimentação automática aqui por frame aqui na parte de cima, ok? Dá o F12 aqui para salvar e fica tudo certo. Tudo certo nada, né? Porque eu preciso preencher aqui também o R20 total, né? Eu preciso preencher aqui o R20 total. Para eu preencher aqui o R20 total, eu preciso acessar os itens, né? Que é o itpad. Então vou apertar aqui o F9, PDM, itpad, que seria os itens do pedido. Eu tenho aqui o Pro itpad itpe01, ó. Então vou fazer aqui determine
Group Pro IT PE01, ó. IT PE01. Aí eu vou colocar aqui, ó, asterisco pedido ponto ID pedido. Então eu vou querer ler os itens desse pedido aqui, ó, todos os itens desse pedido aqui e somar para eu encontrar o valor dele, ó. Aí aqui, ó, eu tenho o campinho valor, ó. Valor. Adiciona itped.valor e eu vou jogar esse cara onde? Em 20, R20 total. Entendeu o que eu fiz aqui, ó? Eu acessei, eu preciso colocar o total do pedido aqui, o valor total do pedido. Preciso colocar essa informação aqui, ó. Então, eu fiz aqui um determine group, onde que vou utilizando esse profile, que ele tem duas chaves compostas, informa a primeira chave, que é o pedido, e aqui eu vou ler, coloco na cláusula from, eu coloco zeros, de forma que eu leia todos os pedidos, todos os registros desse pedido aqui, todos os produtos desse pedido aqui, e eu vou somando o item aqui em R total, ó. Então, a hora que ele terminar aqui, eu vou ter o total do pedido. Como eu já expliquei nas aulas anteriores de report, a ordem de execução de um report ele vai sempre executar o frame, ele vai executar sempre a lógica do frame e depois ele vai fazer a impressão, tá? Então ele vai executar isso aqui e aí ele vai preencher, vai fazer a impressão, ok? Ok. Vou apertar aqui, opa, dar um salvar, F12, salvou. Pode fechar esse cara aqui, pode fechar esse cara aqui. Vamos fechar aqui. Deixa esse cara aqui, pode deixar ele, ó. E agora eu vou colocar o que, ó? Print frame 20. Certo? Certo nada. Certo nada. Até agora a gente só fez a movimentação aqui, ó. Só que a gente não filtrou a informação, né? Eu tenho que antes de eu fazer a seleção, a extração aqui, eu tenho que checar a data. Eu só imagina que eu tenho, imagina aqui, ó. Eu tenho aqui uma série de registros. Uma série de registros aqui, ó. Uma série de registros. Só que eu falei que eu quero dentro de um determinado período. E os registros que eu quero seriam esses aqui, por exemplo. Então não faz sentido eu selecionar todos os registros que eu tenho aqui da tabela na temporária, certo? Então eu tenho que aplicar o filtro nesse momento aqui. Então vamos ver como é que a gente vai aplicar um filtro, ó. Então a gente quer somente quando ele caiu nessa opção aqui, porque ele informou a data inicial e a data final. Então eu vou perguntar para ele assim, ó, data do pedido, copy name, ó, no in pedido ponto data do pedido ele seja não maior, olha só que doido, não maior, aliás, não menor, que ele seja não menor que a data in, a data inicial, que é SD data in, ó. E do in pedido seja não maior que a data fim. É isso aqui, ó. Então, ó, se pedido for não menor que a data inicial, ou seja, se o pedido for maior ou igual à data inicial que eu coloquei, e o pedido não seja
não menor, ou seja, menor ou igual à data final, ele vai estar dentro do nosso filtro. Entendeu? Ó, pra quem não entendeu isso, ó, coloca assim, ó. Coloca aqui, ó. Dia 1/5, 1/2, 23. Um, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Só para inteirar 10. Tá? Imagina que você tem uma sequência de registros dessa forma. Tá? E aí você coloca assim, ó, filtro, que são os parâmetros que o cara colocou. Ó, eu quero os registros entre o dia 3/2 a 7/2 de 23, ó. Então, entre o dia 3/2, ó, seria esses caras aqui, ó. Você concorda? Seria esses caras aqui, ó. Então, se eu estou usando esse comandinho aqui, ó, não menor que data inicial, não menor, o que, que seria o não menor, ó? Not menor não menor que dia 23, ó. Então, ó, eu não quero quem for menor que o dia 3. 2 é menor que 3, não é isso? 1 é menor que 3. Então esse cara ele não vai entrar, porque eu estou falando que eu não quero não menor. Se eu jogar na condição inversa, significa que ele seja maior ou igual ao dia 3. Tá? Por que, que o gênio que fez o, o EAE não fez assim? Porque ele queria complicar, cara. Ele queria complicar. Tá? Lembrando, né? No SQL é só fazer assim, ó, maior ou igual, ó, maior ou igual. No SQL a gente faz assim. Mas o animalzinho peludo que criou o EAE não fez desse jeito. Ele criou essa porra do não menor, tá? Mas tá aí a explicação. E aqui, ó, quando eu falo aqui, ó, não maior, ó, significa que ele não seja, ó, dia 7 ó, maior. Não maior, ó. 8 é maior que 7. 9 é maior que 7. Então tô falando não maior, ó. Entendeu como é que eu a lógica aqui, tá bom? Se alguém não entendeu, depois me procura aí que eu explico melhor, tá bom? Mas é isso aí, o filtro tá feito aqui. Dou aqui o F12. Aí aqui. Aí aqui. Lembra que a gente criou esse frame aqui, ó. RI e RL. Então, eu preciso alimentar esse cara aqui, ó. Adiciona R97 registros lidos. E aqui dentro do frame 20, ó, LG20, ó, eu vou que seriam os registros impressos, né? Vou colocar aqui, ó, adiciona Aí, o que é aqui? G98, G98, G96, né? Isso, é aqui na LG96.
LG96, que é uma lógica inserível. E aqui essa lógica, em função desses campinhos que a gente imprimiu, ele vai fazer a impressão do frame 97 ou do frame 98. Ó. Isso. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Aqui no final do relatório, eu vou escrever esse comando, ó, PFL, ó, PFL 96. Por que PFL, Júlio? Porque eu só quero que ele execute a lógica. Se eu der um PF, ele vai tentar executar o frame. Eu não quero que ele vai imprimir o frame. No caso aqui não tem nenhum frame. Ele iria pular uma linha em branco. Como eu não quero que ele faça isso, eu coloco o comando PFL, que ele só vai executar a lógica dentro dele. Tá bom? Dou aqui um F12, né? Vamos ver se tudo isso aqui está funcionando. Opa, abri errado aqui. Esse cara aqui. Session. De julho. Vem aqui em relatórios. Relatório por pedido. Eu vou querer pedir um geral aqui, ó, 1/1 de 2023 até 11/7 de 2023. E ele vai ser um sintético. Vou clicar aqui em pedido. Vai executar o relatório, vou chamar ele de deletar também. Substituir. Relatório completo. Vamos ver como é que ficou essa encrenca aqui. Opa! Já deu um probleminha aqui. Relatório não existe, ele não fez a leitura aqui de alguma forma. Os parâmetros que a gente criou aqui, ele criou certinho, a gente não informou o pedido. O sintético apareceu bonitinho aqui. Aqui apareceu certinho e tal. Ele fez a somatória aqui dos itens, como ele deveria fazer. Apareceu a mensagem aqui, ó, concluído com sucesso. Ele leu 6 registros e imprimiu 6 registros. Tem 1, 2, 3, 6, certinho. Para mim a única coisa errada nesse relatório aqui é a descrição aqui, que ele não apareceu. Vamos fazer um exemplo agora aqui, ó. Vamos ver se o nosso filtro está funcionando. Ó. Eu vou pedir o relatório do dia 11/5 ao dia 17/5. Ele só vai ter que aparecer esses 3 registros, do dia 11 a 17/5. Então, vamos fechar esse cara aqui. Vou colocar aqui, ó, 11/5 de 2023, 17/5 de 2023. Gravar aqui em cima do deletar de novo. Ok. Ok. Olha lá, perfeito. Ó, do dia 11 ao dia 17 ele trouxe só 3 registros. Certinho. Vamos ver esse errinho aqui, ó, só para encerrar a aula. Então, ó, esse erro está dentro do frame 10, ó. Então, dou aqui o F9, LG, não precisa fazer do jeito que eu fiz, só apertar F9, LG10, ó. Aí ele usa esse cara aqui, ó. Você pode fazer assim, ó. Tá vendo, ó? Eu dei um double clique nele, ó, e cliquei aqui em expand, ó. Ele está selecionado, dou expand, ó. Ele mostra a lógica para mim, ó. Ó, ele está fazendo acesso, ó.
para ele fazer, ele precisa da G-relato preenchida. A G-relato está preenchida? A G-relato está preenchida. Só que o animalzinho peludo do Júlio não cadastrou o relatório. Cadastro de atividades, ó, que é o sistema 01. É o relatório, ó, não está cadastrado. Assim, pedidos por período, não é isso? Ele vai ser um report, ó. Vou incluir ele aqui. Agora, se eu voltar e colocar aqui 1/1 de 2023, 11/7 de 2023, pedido, vou jogar aqui em deletar de novo, substituir, fecha. Ó, agora apareceu, não deu mais o erro, ó, pedido por período, ó. Foi só cadastrar, agora já apareceu o nome do relatório aqui, ó, funcionando como programado. É só cadastrar certinho, tá bom? Tirei 10 aqui, tá tudo certo. Bom, pessoal, essa aula é isso aqui, então a gente já aprendeu a fazer um relatório um pouquinho mais sofisticado, aprendemos a criar temporário e ordenar a informação do jeito que a gente precisa. Te ensinei a fazer um filtro para filtrar uma informação quando você não tem um profile do jeito que você precisa, tá? Então, a gente já está fazendo um relatório mais avançado aqui. A próxima aula eu vou te ensinar a fazer quebras, tá? Vou te ensinar a fazer quebras por relatório, ó. Por exemplo, aqui, ó, no dia 11, ó, aqui no dia 11, imagina que aqui tivesse algum valor, que esse pedido aqui não tem valor. Eu quero totalizar por dia, né? Imagina que eu tenho no mesmo dia vários pedidos, então eu quero qual que foi o total do dia 11, qual que foi o total do dia 10, do dia 26, do dia, né? Então vou ensinar a fazer um relatório por quebra, tá bom? Nós vamos usar esse mesmo relatório aqui, nós vamos melhorar ele e fazer as quebras nele, tá bom? Então, o que vocês podem fazer antes dessa aula? Já preencham, cadastrem ali, criem pedidos, criem mais de um pedido para o mesmo dia, tá? Pelo menos uns 2, 3 pedidos assim no mesmo dia, com dias esparçados, para você ter uma base de teste legal ali para você ver essa quebra, essa totalização aí por dia, tá bom? É isso aí, gente, boa aula. Quem gostou, dá um like aí e comenta aí no vídeo, tá bom? Pessoal, um abraço, até mais.